Ezequiel capítulo 37. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Todos comigo do 12 ao 14, numa só voz. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém. Nós vamos orar ao nosso Deus. Levi, me dá mais grave nesse microfone, por favor. Sobe pelo menos um terço de grave, por favor. E esse retorninho aqui, me abençoa com ele, por favor. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós colocamos, ó Deus, a nossa vida nas tuas mãos. Nós queremos, Deus, ó Pai, dar toda glória e honra ao nome do Senhor Jesus. Deus, te damos graças, Deus, ó Pai, porque Tu nos amaste antes da fundação do mundo, ó Deus. E por causa deste amor maravilhoso, Tu mandaste o Redentor morrer na cruz para nos salvar. Por isso, nessa noite, celebramos ao Senhor, ó Deus, com os nossos queridos irmãos do Coral Zoe, com os membros da igreja que aqui vieram, com aqueles que não puderam vir e estão adorando de casa. Deus, nós queremos dar toda a glória ao Senhor, porque o Senhor nos amou e porque o Senhor deu por nós aquele que é o nosso tesouro mais precioso, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite, Deus, nós te bendizemos, porque o Senhor é o Deus que, quando a igreja se desvia de Ti, ó Deus, Tu tens misericórdia dela e pela Tua graça o Senhor a traz de volta para o Senhor. O Senhor atrai a igreja aos Teus braços de amor. E o Senhor então mostra a Tua glória a ela. E ela se volta para Ti e é reavivada, ó Deus, depois de contemplar a glória de Deus na face de Cristo. Deus, então nessa noite, enquanto ouvirmos a palavra, clamamos ao Senhor que nos enches com o Teu Espírito Santo. Clamamos ao Senhor que nos fales poderosamente ao coração. Ó Deus, que nessa noite, ó Pai, as pessoas que aqui estão sejam reavivadas pelo Teu próprio Espírito, falando na Tua palavra. Enche-nos da Tua presença, Senhor. Senhor, a pregação não se trata de mim, nem do Teu povo, se trata do Senhor. Então, Senhor, levanta do livro e caminha aqui. Dá glória ao Teu nome, Pai, dá glória ao nome de Jesus. E que o Teu povo que está aqui saiba que não ouviu voz de homem, mas ouviu o Espírito Santo falando com ele, com poder por meio da Tua palavra. Fala conosco, Deus. Nós te pedimos, nós te imploramos, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor, confiados nos méritos, na obra redentora e na intercessão que Cristo realiza por nós neste momento. Oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se.
Queridos irmãos e irmãs, eu vou botar esse celular no modo avião aqui, senão ele não para. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando 506 anos da Reforma Protestante. E a Reforma nos deixou bênçãos maravilhosas, um legado maravilhoso como igreja, que nós costumamos resumir com 5 solas. Só a Escritura, só a graça, só a fé, só Jesus, somente a Deus glória. A Reforma não se tratou somente desses 5 pontos, mas eles resumem bem as principais ênfases doutrinárias que foram levantadas na Igreja de Cristo Jesus naquela época, há 506 anos atrás, e tem nos influenciado até os dias de hoje. Mas sobretudo, querido amigo e irmão, eu gostaria de dizer a você que a Reforma Protestante foi um grande reavivamento espiritual. Foi uma grande intervenção de Deus para mudar a história, o rumo da história da sua igreja. E Deus começa com aquele jovem homem, Martinho Lutero, que era estudante de direito e depois de passar por uma tempestade, onde vê raios caindo e pensa que vai morrer, ele ainda idólatra, diz: Santana, me ajuda, Santana, se eu for liberto dessa tempestade, eu vou virar monge. O pai dele ficou revoltado porque estava gastando uma fortuna. O pai dele era de origem pobre, para ele ser advogado, mas não teve jeito. Lutero foi para o seminário dos agustinianos. E ali ele começou a estudar boa teologia, mas ainda tinha muitas dúvidas sobre Deus. E cada vez que ele estudava sobre a santidade, sobre a glória, sobre a majestade de Deus, ele ficava mais perplexo, porque ele olhava a sua maldade, o seu pecado, e ele percebia que ele não conseguia agradar a Deus. Então, no seu monastério, quando os monges se açoitavam, ele se açoitava mais. Quando os monges subiam escadas de joelhos, ele subia mais. Quando eles jejuavam durante vários dias para tentar expurgar os seus pecados e conquistar a salvação, ele jejuava mais. Nas noites geladas da Alemanha, ele dormia sem cobertor e ficava muito, muito doente, achando que com isso conseguiria expurgar a culpa da sua consciência, mas nada apagava a dor terrível do seu coração. Alguém algum dia perguntou para Martinho Lutero: Lutero, você ama a Deus? Ele diz: o quê? Ele estava estudando um doutorado em teologia. Ele diz: você me pergunta se eu amo a Deus? Quando eu vejo Deus, eu vejo um juiz com uma espada de fogo, uma espada flamejante, pronto a me destruir por causa de todos os meus pecados. Você me pergunta se eu amo a Deus? Há momentos nos quais eu odeio a Deus. Mas, exposto à palavra de Deus, irmãos, buscando a reforma da igreja, Lutero, quando estuda a Bíblia em Romanos para expor na sua igreja, como ele mesmo diz, viu o sol brilhar diante dele. Quando ele leu em Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ali Lutero entendeu que ele não precisava fazer nada para ser salvo. Ele entendeu que se ele cresce na obra de Jesus, então Deus o declararia justo no seu tribunal. Ele então entendeu que o justo vive pela fé, porque é impossível, queridos amigos e irmãos, que qualquer um de nós realize obras por si mesmo para satisfazer a justiça de Deus, porque nós pecamos contra um Deus eterno e santo, e santo, e santo, e não existe nada que nós possamos fazer para que sejamos salvos. Somente alguém do tamanho de Deus poderia pagar a nossa dívida. Então Lutero, ao ler esse texto, viu a luz da glória de Deus brilhar diante do seu rosto e entendeu que Cristo pagava o pecado de todo aquele que nele cresce. Então, quando alguém cresce em Jesus, é como se Deus batesse o martelo no tribunal e dissesse: eu te declaro inocente, eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. E a glória de Deus brilhou diante dele, e ele disse que foi como se ele mesmo estivesse entrando no paraíso.
Aquela chama inflamou o coração daquele homem que colocou as suas 95 teses no dia 31 de outubro na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, querendo reformar a igreja. Mas a igreja romana não aceita reforma à luz da palavra de Deus. O Papa o excomungou. Ele foi obrigado a queimar a sua bula papal e se levantou como um evangelista para a honra e para a glória do nome de Jesus. Os seus escritos se espalharam por toda a Europa, queridos amigos e irmãos, e num período de 100 anos houve um grande reavivamento, amados irmãos, em que Deus levantou dezenas e milhares de pregadores e igrejas fiéis para pregar somente o evangelho de Cristo Jesus, fundamentado em sua palavra. É por isso que eu digo que a reforma é um grande reavivamento espiritual. E se você me perguntasse, sem sombra de dúvidas, qual é a maior necessidade que a igreja tem neste século 21, sem temor algum eu diria a você que a igreja necessita de uma intervenção sobrenatural de Deus. A igreja necessita de um reavivamento espiritual que traga um arrependimento sincero ao coração do povo de Deus, que nos traga de volta a palavra do Senhor, que tire de nós o nominalismo como principal característica de protestantes e evangélicos e nos encha de amor por Jesus, fazendo de nós um povo cheio do Espírito Santo, que é uma bênção nas mãos de Cristo Jesus, para a glória de Jesus. E, queridos irmãos, como Deus mandou o avivamento na reforma, nesse texto que eu vos li nessa noite, Deus promete um avivamento ao povo de Deus que estava cativo no exílio na Babilônia. O povo de Deus estava numa profunda depressão. Eles estavam dizendo: Deus nos abandonou, Deus se esqueceu de nós. Eles disseram no versículo 12, amados irmãos, versículo 11: eis que os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Não há esperança para nós. Deus já não nos ama mais. A igreja do Antigo Testamento pensou que tinha acabado. E é nesse momento em que o povo se sente tremendamente miserável, que Deus levanta o profeta Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, para dar a esse povo uma promessa maravilhosa de reavivamento. Deus prometeu àqueles cativos que daria a eles um grande reavivamento espiritual e os levaria de volta para Jerusalém. Mas o Deus que prometeu o reavivamento do Antigo Testamento é o mesmo Deus que soberanamente promete reavivar o seu povo hoje. E a minha oração sincera é que Deus visite a sua vida, visite a sua casa, visite a sua família, visite a nossa igreja, visite o Brasil com um grande reavivamento espiritual, onde Cristo seja exaltado sobre tudo e sobre todos, onde milhares sejam convertidos, onde nossa vida seja transformada para a honra e para a glória do nome de Jesus, onde a igreja seja tomada de convicção de pecado por agir com disfarçatez e muitas vezes parecer-se com o mundo, e que a igreja comece a ser sal da terra e luz do mundo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Aqui então, amados irmãos, temos uma promessa de reavivamento. E a minha sincera oração é que Deus te visite com um reavivamento em nome de Jesus. Amém. Ao olharmos para o texto da palavra de Deus, o texto nos diz que a promessa de reavivamento revela uma grande necessidade. A promessa de reavivamento revela uma grande necessidade. Repita comigo, vamos lá? A promessa de reavivamento revela uma grande necessidade. Versículos de 1 a 3, irmãos, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor veio sobre Ezequiel. E provavelmente naquele êxtase que o profeta tinha, o Senhor o levou então em espírito e o colocou no meio de um vale. Ele diz que o vale estava cheio de ossos. Uma grande batalha aconteceu, um exército poderoso perdeu a guerra, todos os soldados foram assassinados. Provavelmente os animais, as bestas feras, comeram as carnes de todos, restaram só os ossos, e agora o sol está ali queimando aqueles ossos, aquele sol do Médio Oriente tão quente, e você está diante de um cemitério a céu aberto, num grande vale. Uma situação de morte, uma situação angustiante, uma situação terrível. Deus faz Ezequiel andar no meio do vale e olhar para os ossos. E ele pergunta: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E Ezequiel responde: Senhor Deus, tu sabes.
Ele usa o verbo yadá no hebraico, que significa que se Deus colocasse o coração naqueles ossos, se Deus os conhecesse, se Deus os amasse intimamente, sim, eles poderiam ser reavivados. Ezequiel cria no poder de Deus. Ele responde como quem crê: Senhor Deus, tu sabes, ou seja, se o Senhor conhece intimamente esses ossos, se o Senhor põe teu coração neles, se o Senhor os ama, sim, eles vão ser reavivados, eles vão ressuscitar para a honra e para a glória do nome de Jesus. Mas o texto nos mostra, irmãos, que a promessa de reavivamento revela uma grande necessidade. É porque o povo está dizendo que os seus ossos se secaram e pereceu a sua esperança, e que eles estão exterminados. É porque eles caíram no fundo do poço, que eles entendem que precisam de um reavivamento. Quando você acha que está muito bem, quando você está satisfeito consigo mesmo, quando você olha para as suas circunstâncias e diz: eu não preciso de nada, quando a soberba domina a sua vida, quando você acha que você é bom demais, então você não vai dobrar os seus joelhos e não vai clamar por um reavivamento. O reavivamento é para aquele que reconhece que necessita de Deus, que necessita de muitas coisas, mas o que ele mais necessita é de uma intervenção sobrenatural de Deus em sua vida. A promessa do reavivamento é para quem necessita. Esse povo diz: nós estamos acabados. Se você acha que você é bom demais, que tudo está bem com você, você nunca vai orar por reavivamento espiritual. E era isso que acontecia nos dias da reforma, irmãos. O evangelho não era pregado nas igrejas. Havia só uma mera tradição dominando sobre as escrituras. Doutrina que dizia que para que você tivesse a sua alma no purgatório, você tinha que colocar uma moedinha no cofre, para que a sua alma não fosse para o inferno. E a Bíblia nem fala de purgatório, a Bíblia só fala de céu e inferno. Mas as pessoas, amados irmãos, se ajoelhavam diante de imagens, as pessoas caminhavam para lugares onde existiam relíquias, um pedacinho da cruz de Jesus, um pedaço do cabelo de Jesus, e as pessoas seguiam tudo o que era errado, todo tipo de falsa doutrina. O evangelho não era pregado, os pastores não eram convertidos, a igreja estava totalmente enganada pelo diabo e desviada de Deus. E é naquela situação terrível, amados irmãos, em que o povo está sendo oprimido, que Lutero, quando sabe que Johann Tetzel vem à Alemanha, enviado pelo Papa, porque precisa juntar dinheiro para construir a Capela Sistina. Sim, aquela bela igreja de Roma, irmão, foi um instrumento de Deus para trazer a reforma protestante à tona. Porque o Papa queria arrancar dinheiro do bolso das pessoas, Lutero começou se revoltando contra isso. E ele achava que o Papa ia ser contra as indulgências. Mas quando ele se levantou contra as indulgências de Leão X criou uma bula papal chamada Exsurge Domine, que significa em latim: levanta-te, Senhor, porque um javali está solto no meio da tua igreja, pisando na sua vinha. Ele chamou Lutero de porco, como se Lutero estivesse destruindo a igreja, e Lutero estava sendo um instrumento para trazer a igreja de volta para o Senhor. Mas foi num momento de terrível desvio da igreja que Deus levantou homens para que a sua igreja se voltasse para a sua presença e para a sua palavra. Irmão, será que nós temos necessidade nos dias de hoje? Como a igreja está nos dias de hoje? É muito triste, amados irmãos, encontrar igrejas frias no dia de hoje. Igrejas em que as pessoas estão satisfeitas consigo mesmas. Igrejas em que muitas vezes as pessoas, se são convidadas para todo tipo de programação social, elas são as primeiras a inscrever-se. Mas quando você as chama para uma reunião de oração, elas nem sequer passam na porta da igreja. Igrejas, amados irmãos, em que as pessoas querem agradar o mundo, glorificar-se com o mundo, ser exaltadas com a glória deste mundo e não amam mais a glória de Deus. Igrejas nas quais, queridos amigos e irmãos, os crentes vivem cometendo os mesmos pecados que os ímpios. Você vê, queridos amigos e irmãos, quando há um escândalo de estelionato, antigamente o nome de um crente nunca estaria. Hoje há nomes de crentes envolvidos em estelionatos, queridos amigos e irmãos, no Brasil. Você vê, queridos amigos e irmãos, que jovens cristãos antigamente eram conhecidos em seus namoros pela santidade. Hoje jovens cristãos têm relacionamento sexual antes do casamento igual aos do mundo. Hoje, queridos amigos e irmãos, muitas vezes há adultério no meio do povo de Deus. E pessoas que se dizem do Senhor querem atuar de maneira contrária à natureza.
igrejas que rejeitam a disciplina, igrejas que não se humilham na presença do Senhor, igrejas que não pregam o Evangelho, igrejas que não falam de Jesus para ninguém, igrejas que não se preocupam com o necessitado, igrejas que não são bênção na vida de ninguém, pessoas que só olham para o seu próprio umbigo e se dizem crentes e vivem como se fossem piores do que o mundo. Será que nós necessitamos de reavivamento? O mundo perdido, queridos amigos e irmãos, nossos amigos caminhando a passos largos para o inferno, a política do país dominada por corrupção, queridos amigos e irmãos, tudo e todos se afastando de Deus. Será que nós precisamos de um reavivamento espiritual? Responda para mim por você mesmo. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de estudo da palavra? Você tem um momento de comunhão íntima com Jesus todos os dias? Você poderia me dizer que é um crente cheio do Espírito Santo? Você está tão inflamado do amor de Jesus que não passa um ímpio na sua frente sem que ouça do amor de Jesus e do Evangelho de Jesus? Será que nós necessitamos de um reavivamento? Irmãos, nós necessitamos desesperadamente de um reavivamento espiritual. Então, se você aqui está nessa noite e ouviu essa palavra, clame ao Senhor que tenha misericórdia de você. O Senhor sabe o que vai lá no mais profundo da sua mente. Ele sabe o que vai no seu coração. Ele sabe os pecados contra os quais você está lutando. E a promessa da palavra de Deus no Antigo Testamento ainda vale para nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Essa é noite de humilhação. Essa é noite de oração, essa é noite de confissão, essa é noite de conversão. Que Deus quebrante o seu coração, que Deus te visite nessa noite com libertação, em nome de Jesus, amém. A promessa do reavivamento é promessa para quem necessita. Você precisa de um reavivamento? Amém? Clame hoje, em nome de Jesus. Mas ao olharmos para este texto, nós temos que nos perguntar se sinceramente nós desejamos um reavivamento, como foi a reforma. E o texto nos apresenta a promessa de reavivamento. Em primeiro lugar, ele nos diz que a promessa de reavivamento revela uma grande necessidade. Mas em segundo lugar, a promessa do reavivamento revela o poder da palavra. A promessa do reavivamento revela o poder da palavra. A promessa do reavivamento revela o poder da palavra. Deus manda Ezequiel pregar para os ossos. Ezequiel já disse que crê que Deus pode ressuscitar os ossos. E Ezequiel então prega o que Deus mandou. Deus diz para ele: fala o seguinte para os ossos, Ezequiel: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Eis que farei crescer carne sobre vós, farei crescer tendões sobre vós, porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e sereis um exército numeroso, poderoso e extremo. Ezequiel nos diz: irmãos, profetizei como ele me ordenara. E aí quando ele diz, amados irmãos, que profetizou, uma cena maravilhosa acontece. Eu nunca vi nenhum autor de cinema pintar uma cena como essa. A Bíblia diz que ele começou a ouvir um ruído, ossos mexendo no chão, e ele viu barulho, pá, 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 de ossos batendo em ossos, e de repente você vê dedo, mão, braço, antebraço, esqueleto vai se formando inteiro. E aí de repente, como fruto daquela pregação de um sermão, você vê um cérebro, você vê um coração, você vê pulmões, você vê rins, você vê estômago, querido amigo e irmão. E de repente então vão crescendo veias e artérias no meio daquele corpo, e a carne vai cobrindo, e de repente a pele. E então Ezequiel nos mostra com isso que a pregação da palavra de Deus tem o poder de ressuscitar mortos. A promessa do reavivamento nos revela o poder da palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos diz, amados irmãos e irmãs, que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Eu estou lendo, queridos amigos e irmãos, um livrão pela segunda vez, do Dr. Joel Beeke. É um livro de mais de 600 páginas, Pregação Reformada, um livraço.
E hoje eu li pela terceira vez uma história maravilhosa, que conta a história de quando um pregador puritano, que era descendente da Reforma, 100 anos depois da Reforma, Thomas Goodwin, ele era aluno do seminário de Cambridge, e ele foi a uma cidade chamada Dedham, no interior da Inglaterra, ouviu um pregador cujo nome em inglês é John Rogers. Se a gente fosse traduzir para o português, Joãozinho o Rugidor, o nome dele. Joãozinho Rugidor era um instrumento usado por Deus. Era comum dizer lá na Inglaterra que quando alguém queria ter um coração reavivado, ele dizia: vamos lá ouvir Joãozinho Rugidor, porque a gente vai sair com o coração queimando de fogo por Deus. E então Thomas Goodwin foi ouvir Joãozinho Rugidor. E ele disse que quando ele ouviu aquele sermão, era provavelmente próximo do ano 1620, há tantos anos atrás, imagine 400 anos atrás. E ele estava pregando sobre a Bíblia. E ele fez então, queridos amigos e irmãos, lançou mão de um estilo literário, de oratória, que os puritanos usavam e nós não usamos tanto hoje, que é a personificação. No seu sermão, eu li essa história ontem e li hoje de novo. Joãozinho Rugidor resolveu falar como se fosse Deus falando com o povo. E Deus dizia para o povo: eis que eu vos tenho dado a minha Bíblia. O que tendes feito com ela? Não a tendes lido. Vocês a deixaram empoeirando em sua casa, ou somente aberta no Salmo 91. Vocês não têm estudado todos os dias de capa a capa a minha palavra. Vocês não têm ensinado a minha palavra aos filhos de vocês. Vocês não têm usado a minha palavra para fazer o culto doméstico. Vocês não têm decorado os versículos para vencer o pecado, o diabo e o mundo. Vocês não têm usado a minha palavra para pregar o evangelho às pessoas. E ele pregando dizia: eis o que farei, tirarei de vós a minha palavra e darei a minha palavra a um povo que me ame. E ele tirou a Bíblia do púlpito e botou de braço no braço e foi saindo como se Deus tirasse a Bíblia e fosse embora. Mas de repente ele volta. E agora então ele personifica o povo. Então ele no meio do sermão, ele cai de joelhos e diz: Senhor, por favor, Senhor, não retira de nós a tua palavra. Senhor, retira de nós as nossas colheitas, retira de nós as nossas riquezas, retira de nós, Senhor, as nossas casas, retira de nós até nossos filhos, mas não retira, Senhor, a tua palavra, senão nós vamos morrer. E aí então ele volta no sermão e personifica Deus. E Deus diz: eis que eu vos provarei um pouco mais. Terei misericórdia de vós um pouco mais. Espero que estudeis a minha palavra em casa, que a useis para discipular vossos filhos, que ela seja pregada em casa, na igreja e na cidade, que vocês sejam tão cheios da minha palavra, que a cidade seja mudado, o país seja mudado, para a honra e glória do meu nome e do meu Filho Jesus Cristo. Se vocês não levarem a minha palavra a sério, eu a tirarei do meio de vós e darei a outro povo que me ame. Irmãos, 400 anos se passaram. Nós temos uma missionária desta igreja, que está na Inglaterra, Isabela. Falando comigo esse ano, Isabela me disse, tristemente, que esse foi o primeiro ano na história da Inglaterra, que naquela época tinha mais de 90% de cristãos. Foi o primeiro ano que na estatística nacional do país, a população inglesa, em menos da sua metade, era cristã. Os cristãos são minorias. E se você for ver na prática, na realidade, somente 3% dos ingleses frequentam as igrejas e buscam a presença de Deus. Deus cumpriu aquela promessa. Deus está tirando a palavra do meio deles. E eles são tataranetos, heptanetos, octanetos, nonanetos de reformados, de puritanos, de avivalistas. Irmãos, se nós não levarmos a palavra a sério hoje, o que vai acontecer com as próximas gerações? Se eu não amar a palavra e não for cheio da palavra e não tiver fome da palavra e não desejar ouvir mensagens bíblicas, o que vai acontecer com os meus filhos? Se eu não amar a palavra, meus filhos vão ser uma próxima geração de frequentadores de igreja presbiterianos que não terão relacionamento com Jesus, só virão por mera tradição. Depois os filhos deles, na outra geração, se dirão presbiterianos, mas nem mais virão à igreja.
E depois da outra geração, os netos deles dirão que não acreditam em Jesus. E não querem saber de Deus. Essa semana, amados irmãos, no meio de tanta correria, eu tirei um dia para almoçar no shopping. E de repente, almoçando ali com Cleuzinha, com Daniele, o que aconteceu, queridos amigos e irmãos, é que veio um jovem de uma seita herética, pedindo para orar por nós, querendo evangelizar-nos, e eu estava com pressa, eu já dei um hi-fi nele, falei, não tem tempo, ele já foi embora. Mas a Daniele percebeu, querido amigo e irmão, de 8 anos, que na mesa do lado, quando ele foi pedir para orar, ele era de uma seita herética. Mas a moça falou para ele, nós não acreditamos em Jesus, pode ir embora, nós não queremos saber disso. Que dia que na minha infância eu ouvia facilmente nesse país alguém dizer que não acreditava em Jesus? A pessoa podia até não acreditar, mas ela não tinha coragem de falar com tanta facilidade como hoje. Então, meu querido amigo e irmão, eu quero saber se você ama a palavra de Deus. Eu quero saber se você tem lido a palavra de Deus todos os dias. Eu quero saber se você tem memorizado a palavra de Deus. Eu quero lhe perguntar se você é cheio dessa palavra. Eu quero lhe perguntar se você é cheio da Bíblia. Se você está pronto, querido amigo e irmão, para pregar a palavra de Deus. Eu quero lhe perguntar se algum versículo bíblico foi instrumento de Deus para te libertar de tentação, de pecado. Porque a palavra diz que guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Eu quero perguntar a você se o seu coração queima da palavra de Deus. Que se você vê essa igreja e tem fome e deseja conhecer o Deus da palavra que fala com você. Eu quero perguntar para você se você ama tanto essa palavra, querido amigo e irmão, que você mergulha nela e entende que esse livro é a própria revelação de Deus para você. E que quando você estuda esse livro em oração, quebrantado até de joelhos, quem se levanta do livro é Jesus. E através desse livro você conhece o próprio Senhor. Esse livro nos revela nosso Senhor. Nós temos que amar esse livro, irmãos. Irmãos, eu fico impressionado quando missionários recebem e fazem a tradução da Bíblia para povos não alcançados. O que acontece quando esses povos recebem a Bíblia? Você tem milhares de versões da Bíblia e deixa aberta no Salmo 91 como se fosse uma macumba evangélica. Você não precisa ler nada e só fica com a Bíblia lá no Salmo 91 achando que sua vida vai mudar. Se você nem o Salmo 91 lê. E aí de repente então, você não estuda a palavra e aquele povo, você tem 300 versões de Bíblia. E aí um dia eu vi, acho que foi na China ou num dos países orientais, os missionários levando a Bíblia para o povo. O povo pegava a Bíblia, chorava, levantava para o céu, dava glória a Deus, beijava a Bíblia, fala agora, Deus fala comigo na minha língua, Deus fala comigo no meu idioma. Nosso querido Ronaldo Lidório conta que quando ele estava ali em Gana, queridos, traduzindo o Novo Testamento, ele adoecia, os crentes com comas iam, será que o Ronaldo já não melhorou? Nós precisamos traduzir a Bíblia. Ele trabalhava cedo, de tarde, de noite, e eles não tinham nem piedade. Eles botaram jeito para ajudar, botaram jeito para trabalhar na roça dele, porque, queridos amigos e irmãos, eles queriam Deus falando em sua língua. Você tem Deus falando com você em sua língua e você não leva a sério isso, meu irmão. Um dos principais legados que a reforma nos deu foi a palavra. Quero dizer para você, meu irmão, que a Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a sua vida. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Vamos repetir comigo essa frase? A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a sua vida. Fala para o seu irmão assim, boa noite. Acorda. Você não pode dormir com o pastor Rosta gritando desse jeito. Fala para ele assim, a Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a sua vida. Converta-se, pecador. Vai ler a sua Bíblia. Que Deus te encha de amor pela palavra de Deus, meu irmão. A fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Se você pode ouvir sermão, corra para ouvir sermão bíblico. É a melhor coisa que pode acontecer com você, ouvir Deus falando com você na palavra dEle.
Se você pode ouvir o Senhor falando com você na leitura, faça isso. Se você pode participar de um grupo familiar, de uma reunião de oração onde a palavra é levantada, onde Deus revela a vontade dEle para você, corra, porque Deus reaviva a sua igreja por meio do poder da pregação da sua palavra. Que Deus nos dê um reavivamento que encha a igreja de amor pela palavra, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Você quer um reavivamento em sua vida? A palavra do Senhor nessa noite nos revela que a promessa do reavivamento revela uma grande necessidade. A promessa do reavivamento revela o poder da palavra, mas a promessa do reavivamento revela o poder do Espírito Santo. A promessa do reavivamento revela o poder do Espírito Santo. Vamos repetir? A promessa do reavivamento revela o poder do Espírito Santo. Nós vamos ler, irmãos e irmãs, versículos 9 e 10. Eu leio o 9 e vocês o 10. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Vocês o 10. Queridos amigos e irmãos, Ezequiel pregou e a ressurreição começou. Mas ela não vai ser concluída enquanto o Espírito Santo de Deus não entrar neles. E aqui Ezequiel quer ilustrar, Deus quer ilustrar para nós a grande verdade, amados irmãos, que nós não podemos separar a palavra do Espírito e o Espírito Santo da palavra. O reformador João Calvino, num debate com o cardeal Sadoleto, que queria dizer que o Espírito Santo o conduzia, e a igreja católica, sem interpretação da Bíblia, Calvino dizia para ele que é impossível você separar o Espírito Santo e a palavra do Espírito Santo e o Espírito da palavra, porque a palavra é a palavra do Espírito Santo. Foi ele que inspirou esse livro, é ele que fala aqui. Então você não separa o Espírito da palavra e nem a palavra do Espírito, porque ele escolheu falar essa palavra. E queridos amigos e irmãos, esse texto então nos diz que Ezequiel pregou e a ressurreição começou. Mas agora é necessário que ele ore por uma intervenção do Espírito Santo. E o Senhor diz para ele: profetiza ao Filho do homem, profetiza ao Espírito e diz-lhe: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Ezequiel clamou ao Espírito Santo, Deus mandou clamar. E é impressionante que quando ele clama, ele diz: vem dos quatro ventos. Os quatro ventos são os quatro pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Significa que o Espírito Santo está nos quatro cantos da terra. Significa que ele é um Espírito onipresente. Ele enche todos os lugares com a sua presença. Então ele diz: o Espírito Santo sopra dos quatro cantos da terra. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E Ezequiel diz que clamou e orou como o Senhor mandou. Profetizei como ele me ordenara. E o Espírito soprou. E o vento entrou neles. E eles ressuscitaram, irmãos. E eles se puseram em pé. O vale da morte se tornou o vale da vida. O vale da desesperança se tornou o vale da esperança. O vale da tristeza se tornou o vale da alegria. O vale da angústia se tornou o vale do renovo. O vale da decepção se tornou o vale da restauração. O vale da depressão se tornou o vale da renovação. O vale da morte se tornou o vale da ressurreição, quando o Espírito do céu desceu e soprou vida, trazendo sobre eles restauração. Nós precisamos do Espírito Santo, amados irmãos. Nós não seríamos convertidos sem o Espírito Santo. Foi Ele quem nos ressuscitou na alma. Ele nos regenerou para uma viva esperança. E quando Ele soprou nova vida em nós, nos deu o dom da fé e nós cremos. E aí o Senhor nos justificou. E queridos irmãos, quando cremos, o Espírito Santo veio e nos selou, nos batizou. E agora nós somos templo dEle. Foi o Espírito Santo que inspirou a Escritura, preservando os autores de erro. Foi o Espírito Santo que colocou a sementinha no ventre de Maria para que Jesus nascesse. Foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus. Não existe igreja sem o Espírito Santo. Não existe obra missionária sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o outro consolador que está conosco aqui e nos fala de maneira tão amorosa nesse livro. Eu preciso do Espírito Santo, irmão. Sem ele eu não posso fazer nada.
O grande pregador do século XIX, Charles Spurgeon, tinha um púlpito como esse, como nós, fazia uma volta assim, era mais alto, tinha 15 degraus, e quando ele ia pregar, ele pisava num e dizia: eu creio no Espírito Santo. E depois ele dizia: eu creio no Espírito Santo. E depois ele dizia de novo: eu creio no Espírito Santo. E depois mais uma vez: eu creio no Espírito Santo. E depois mais outra vez: que eu creio no Espírito Santo. E 15 vezes ele dizia: eu creio no Espírito Santo. E quando ele subia para pregar, ele estava cheio da unção de Deus. Ele cria no Espírito Santo. Você crê no Espírito Santo? Você ouve o Espírito de Deus falar com você? Você pode ser cheio do Espírito Santo. Você pode transbordar dele. Você pode ser mais vazio de si e cheio da sua presença. Um dos pregadores que eu mais admiro do século XX, pastor presbiteriano como eu, irmãos, Dr. David Martin Lloyd Jones. Lloyd Jones foi médico da equipe real da rainha da Inglaterra. Com 28 anos de idade, ele larga tudo para atender o chamado e ser pastor no sul do país de Gales. Os jornais de Londres publicaram: médico cirurgião, um dos melhores de Londres, ficou louco, abandonou tudo para ser missionário numa cidade pobre chamada Beravon. Lloyd Jones era um homem de muita oração. Um médico se tornou pastor, a esposa dele médica, foram para um campo missionário que não tinha condição de pagar o salário deles, numa cidade muito pobre, e ali ele começou a orar, começou a pregar a palavra, e Deus mandou um reavivamento naquela igreja. E ele chegou ali com 28 anos, saiu com 38 anos, a igreja era uma grande igreja depois de 10 anos. Mas ele era um homem que pregava no poder do Espírito Santo, era um homem de muita oração. Um dia, queridos amigos e irmãos, ele estava, num domingo, o povo ia para o culto na igreja dele, e foram cantando um hino. Eu imagino que talvez eles foram cantando: conta esta história, cantando assim, cantando na rua: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. E de repente eles passaram na porta da casa de uma mulher que tinha um centro espírita na casa dela. Ela era uma médium espírita e estava angustiada. E ela se perguntou: por que eles têm essa alegria? Eu vou atrás deles para saber por que eles têm essa alegria. E ela foi então escondidinha, entrou na igreja, sentou ali atrás de onde Elaine está sentada, no último lugar. E de repente, naquele dia, o pastor Lloyd Jones, depois de orar toda a tarde, pregou a palavra de Deus, e no seu sermão ele falou sobre a santidade, sobre a grandeza, sobre a glória, sobre a majestade, sobre o poder do nosso grande Deus. Ele falou então da nossa maldade, da podridão do nosso pecado, da nossa depravação, e que se Deus fosse nos tratar como nós merecemos, Ele tinha que nos jogar no inferno por causa da sua ira contra o pecado. Mas em terceiro lugar, ele falou que esse Deus que está irado contra o pecado é um Deus de amor, que amou tanto o seu povo, que deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para pagar os seus pecados. Esse filho se tornou homem sem deixar de ser Deus, e foi cravado naquela cruz, quando dizia: Deus meu, por que me desamparaste? Recebi o mar da ira de Deus, que eu merecia receber. Quando gritou: está consumado, rasgou-se o véu do santuário. E a presença e a salvação de Deus foi democratizada para a gente de toda raça, de cada tribo, de cada língua, de cada nação. E no final da mensagem, Lloyd Jones chamou os presentes a se arrependerem de seus pecados e crerem que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. É o único que pode nos reconciliar com o Pai. É o único que nos salva, porque deu sua vida na cruz por nós. E aquela mulher que era médium espírita foi convertida naquele sermão. No final do culto, ela procurou o pastor e disse: pastor, eu sou uma mulher acostumada a mexer no mundo espiritual. E todos os espíritos que eu conheci até hoje são espíritos maus, são espíritos tiranos, são espíritos sujos, são espíritos opressores e abusadores. Mas quando eu entrei nessa igreja, ela disse: eu senti a presença do espírito mais poderoso que existe. E com uma grande diferença: ele é puro, ele é santo, ele é cheio de amor. Dá um glória a Deus, calvinista. Queridos irmãos, a presença do Espírito Santo se manifestava com graça ali. O Espírito Santo de Deus está aqui, irmão. Sua presença é graciosa aqui. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem produz arrependimento no coração. É Ele quem nos chama à santificação. É Ele que nos dá poder para pregar. É Ele que converte os eleitos.
Eu creio no Espírito Santo, irmão, eu preciso do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz meus filhos se arrependerem quando eles me desobedecem. É o Espírito Santo que quebranta meu coração, me enche de amor pela minha esposa a cada dia. É o Espírito Santo que nos faz perdoar uns aos outros mesmo no meio de muitas dificuldades. É o Espírito Santo que convence a igreja do pecado. É o Espírito Santo que nos atrai de volta ao primeiro amor. É o Espírito Santo que nos usa com poder para pregar o Evangelho. Eu preciso do Espírito Santo. Você precisa, irmão? Que o Espírito Santo de Deus encha a sua vida, amém? Que o Espírito Santo te convença da podridão do pecado. Que o Espírito Santo traga tristeza em sua alma quando você estiver longe de Deus. Que o Espírito Santo te encha da presença do Senhor. Que pela sua palavra Ele transforme o seu coração. E que você, transbordando dele, pare de viver para si mesmo e viva para a glória do Senhor. E seja uma bênção poderosa nas mãos de Jesus. Eu oro, amados irmãos, para que o Espírito Santo de Deus abra os céus e desça com graça e com poder em nosso meio. E que nós sejamos cheios de sua presença, vazios de nós, vivamos para a sua glória e sejamos instrumentos para ganhar São Paulo, para Cristo Jesus, para a honra e para a glória do nome de Jesus, amém. Você precisa de um reavivamento em sua vida? Eu preciso desesperadamente de um reavivamento. Deus aqui promete reavivamento ao seu povo. A promessa do reavivamento revela a necessidade. A promessa do reavivamento revela o poder da palavra. A promessa do reavivamento revela o poder do Espírito. Mas a promessa do reavivamento revela o Deus soberano. Em último lugar, o texto nos diz que a promessa do reavivamento revela o Deus soberano. Dos versículos 12 a 14, Deus promete ao povo o seguinte. Ele diz, Ezequiel, portanto diz a esse povo, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos levarei para a vossa terra e estabelecerei vocês lá. Eu digo, eu faço, eu sou o Senhor. E ele repete, eis que eu abro a sepultura de vocês, eu tiro vocês da sepultura, eu levo vocês para a terra, eu estabeleço vocês lá, eu digo, eu faço, eu sou o Senhor. Nesse texto você encontra mais de 10 verbos na primeira pessoa do singular. Isso quer dizer que Deus é o soberano do avivamento. Que quem abre a sepultura, que quem nos tira, que quem nos restaura, que quem nos reaviva, que quem nos convence do pecado, que quem nos dá intrepidez para pregar, que quem nos usa com poder é o Senhor. E quando ele diz 10 vezes, eu digo, eu faço, vocês vão reconhecer que sou eu, nada é por causa de vocês, sou eu. Deus está dizendo, amado irmão, que quando ele manda o avivamento, a glória é somente dele. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com o pastor, nem com o presbítero, nem com o diácono, nem com o crente, amado irmão. Deus divide a glória dele com ninguém. A glória pertence ao Senhor. E ele diz que é Ele quem faz, é Ele quem usa. Então quando grandes coisas acontecem na minha e na sua vida, eu e você não temos nada do que nos gloriar. Nós temos que dar toda a glória somente ao Senhor. Porque se coisas boas acontecem na nossa vida, é única e exclusivamente por causa da graça de Jesus. Uma vez eu ouvi um crente dizendo, Deus me dá o que eu mereço. Eu falei, Senhor, não dá não. Porque se Deus for dar o que Ele merece, Ele vai para o inferno, né? Tem crente que ora desse jeito, eu falei, não sabe nada de Bíblia. Ah, coitado, sabe nada de Bíblia. Deus aqui quem está falando é o teu servo. A gente não fala assim, a gente ora em nome de Jesus. Não é no nosso nome, porque a glória pertence ao Senhor. Queridos amigos e irmãos, Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu gosto daquela cena, quando Salomão consagra o templo. A Bíblia diz que ele coloca milhares de bois e ovelhas. Uma fortuna, querido irmão, em sacrifício. E ele faz uma das mais belas orações da Bíblia. E quando ele ora, irmão, uma cena poderosa acontece, cai fogo do céu. Imagine se você estivesse lá, o rei orou, pá, caiu fogo do céu. E queimou o holocausto, e o povo caiu de joelhos, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E aí a Bíblia diz que a nuvem da glória de Deus entra no templo. E é tão inusitado, porque o templo é o lugar do sacerdote, não é verdade? É o lugar onde o sacerdote trabalha. Mas quando a nuvem da glória de Deus entra, a Bíblia diz que nem o sacerdote pode entrar.
Isso significa que Deus não divide a glória dele na tua vida com ninguém, nem com você mesmo. Então, querido amigo e irmão, quando grandes coisas acontecerem na sua vida, dê toda a glória e honra somente ao Senhor. Sabe por que você tinha o potencial para estragar tudo? E se você não estragou, foi por causa da graça de Jesus que te amou, que te preservou de erro e resolveu revelar a glória dele na sua vida. Somente a Deus seja dada toda a glória. Eu gosto muito daquele hino, irmão, meu tributo, que o coro diz: a Deus seja a glória, a Deus damos glória, a Deus seja a glória, que por nós tanto fez. Foi na cruz que salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus damos glória, que por nós tanto fez. Outros dizem pelas bênçãos sem fim, não importa, importa dar glória para Deus, né? A Deus seja glória. Os reformadores nos ensinaram: só lhe deu glória. Somente a Deus seja dada toda a glória por bênçãos maravilhosas. Irmãos, Deus tem uma promessa de reavivamento que Ele cumpriu para o povo judeu. E Ele, vez por outra, cumpre na sua igreja. Nessa noite é importante você reconhecer a sua necessidade. O que há de mal na sua vida? O que está errado? Nessa noite se arrependa mesmo, sinceramente. Confesse o seu pecado ao Senhor. Confesse a sua frieza. Confesse aquilo que está atrapalhando o seu relacionamento com Jesus. Diga: Senhor, eu tenho errado nessa área, me perdoa, tenha misericórdia de mim. Senhor, não me entrega a minha própria sorte. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diga: Senhor, me enche de amor pela tua palavra, me dá determinação para estudá-la, me atrai até ela. Senhor, me visita com o poder do teu Espírito Santo. Senhor, eu não quero mais viver para mim, eu quero viver para dar glória ao Senhor, porque eu sei que eu vou ser feliz somente quando eu viver para a glória do Senhor. Cristo te amou e deu a vida na cruz por você, irmão. Se Ele deu a vida na cruz por você, Ele pode te dar um reavivamento espiritual. Você quer um reavivamento em sua vida? Amém? Vamos clamar por um reavivamento, que como a reforma foi um grande reavivamento, que Deus nos visite com um poderoso reavivamento nesses dias, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém? Vamos orar ao nosso Deus. Se você ouviu essa mensagem e disse: pastor, eu quero experimentar um reavivamento. Se você ouviu essa mensagem e quer se humilhar na presença do Senhor, aí onde você está, próximo dos seus joelhos, nós vamos orar. A Bíblia nos manda ajoelhar, irmão, é um mandato bíblico, porque isso revela a atitude de um coração que se humilha. Se você pode fazê-lo, onde você está, próximo do seu joelho nessa noite, e se humilhe diante da presença do Senhor. A Bíblia nos chama a ajoelhar, a nos humilhar, a nos afligir, a chorar. Coloque sua vida diante do Senhor. Diga: Senhor, eu tenho pecado contra Ti. Tem misericórdia de mim. Querido Deus, eterno Pai, nessa noite, nós nos humilhamos diante de Tua santa e gloriosa presença. Nós batemos no peito e dizemos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Senhor, Tu conheces os nossos pecados, nós não podemos esconder nada de Ti. O Senhor sabe o que fizemos e o que não fizemos. O Senhor sabe o que pensamos e o que sentimos. E o Senhor sabe tudo aquilo que Te desagrada na nossa vida. E ainda assim o Senhor não desiste de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Nessa manhã nós estamos de joelhos pedindo ao Senhor que o Senhor nos livre de nós mesmos. Que o Senhor nos livre, ó Deus, deste mundo pecaminoso. Que o Senhor nos livre dos ataques do inferno, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos livre de uma vida de podridão.
Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Senhor, traz tristeza ao nosso coração quando nós pecarmos, ó Deus, e dá-nos um coração quebrantado e humilde, para confessarmos, para nos humilharmos, para pedirmos perdão, porque o Senhor diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que traga um reavivamento de amor pela Tua palavra. Deus, eu quero pedir que o Senhor traga um despertamento, ó Deus, à igreja pela palavra, como o Senhor trouxe nos dias dos reformadores, como o Senhor trouxe nos dias dos puritanos, Deus, que os pais sentavam e decoravam versículos da Bíblia com seus filhos, e o diabo vinha e tentava derrubar aquele povo, mas não tinha jeito, porque eles estavam cheios da espada do Espírito. Eles tinham o poder da palavra em suas bocas, em seus corações. Ó Deus, levanta uma igreja séria no Brasil, que ama a palavra, que navega no oceano da Escritura, que mergulha na profundidade da Tua palavra e que é encharcada da verdade do Senhor e conhece a Jesus na palavra. Senhor, mas nós clamamos o poder do Espírito Santo na nossa vida. Senhor, nós queremos dizer para o Senhor que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Deus, eu quero dizer que eu não tenho poder de converter ninguém. Pai, eu tenho consciência que os dons vêm do Senhor, os talentos vêm do Senhor, o conhecimento vem do Senhor, tudo aquilo que temos recebido vem do Senhor. Mas Deus não nos deixa nunca confiar em nada disso, porque o Senhor Jesus diz que Ele é a videira e nós os ramos, e quem estiver ligado nele vai dar muito fruto. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Senhor, nós não somos nada sem Ti. Então vem sobre nós com poder, Senhor, vem sobre nós com graça, enche-nos do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, abre os olhos do nosso coração e deixa-nos conhecer-Te mais. Senhor, eu quero Te pedir tudo isso, porque quando o Senhor fizer isso, Deus, o nome que vai ser exaltado é o nome de Jesus. Porque o Senhor vai usar a gente pecadora, a gente miserável, as coisas loucas do mundo que somos nós, Deus, para envergonhar as sábias. E quando o Senhor atuar com poder e realizar grandes coisas, toda a glória será dada somente ao Senhor. A Ti seja dada toda a glória, Deus. Senhor, abre os céus e desce. Tem compaixão de nós como igreja. Restaura-nos, ó Deus. Reaviva-nos. Enche-nos de amor por Ti. E dá-nos um coração totalmente de Cristo Jesus. Nós oramos, Deus, clamando a Tua bênção e clamando o reavivamento. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus.